A ignorância é a mãe da incompetência. Com essa frase, quero iniciar o vídeo de hoje muito, mas muito importante, falando a respeito da vacina para o Covid e tirar qualquer dúvida que a gente possa dos nossos amigos aqui no canal do YouTube. Dessa forma, Adilson, rola a vinheta para que a gente possa falar com os nossos amigos aí, tá ok? Bom, pessoal, antes de a gente abordar o início com relação à parte da vacina contra o Covid, eu quero fazer um breve histórico que eu reuni dos anos que a gente estudou, né, a respeito da história da vacina. O primeiro relato que foi realmente sacramentado como vacina foi em 1798, né, por um médico, Edward Jenner. Depois dele veio o célebre e altamente inteligente químico Louis Pasteur, né, na França. Ele nasceu em 1822, então por volta de 1850. Então notem que nessa época, inclusive, Pasteur teve que brigar com a ignorância da teoria da geração espontânea. Então ele provou que não existe, nada não vem do nada, existe alguma coisa, alguma ciência por detrás de tudo. Essa ciência, no caso, estava se referindo a micro-organismos, né? E ele que foi o responsável por hoje nós temos o leite pasteurizado, vem de Pasteur, né, na qual vocês aumentam a temperatura do leite, depois resfria drasticamente, e esse choque você faz com que ocorra a eliminação de bactérias nocivas ao nosso organismo. O Brasil já é conhecido há muito tempo, né, pelos pesquisadores na área de saúde, especialmente na área da microbiologia. Eu destaco alguns entre eles aí. Adolf Lutz, que é o pai da medicina tropical. Oswaldo Cruz foi o combatente principal contra a febre amarela, tá? E Carlos Chagas, que era para ter ganho o prêmio Nobel de Medicina por volta do ano 1925, mas em função da guerra eles acabaram não passando esse prêmio. Mas foi uma pessoa também ícone na qual evidenciou a doença de Chagas, né, que é uma doença tipicamente brasileira, né, que ocorre no norte do Paraná, Minas Gerais, né, e é causado, no caso, pelo Trypanosoma cruzi, descoberto por Carlos Chagas. Então, o que eu quero dizer para vocês, notem que conhecimento e parte técnica no Brasil não falta. Infelizmente, o que também está sobrando demais é a ignorância. Tá? Então, muitas pessoas falando a respeito de vírus, você vai no bar, você vai no restaurante, você vai no cabeleireiro, onde você quiser, todo mundo é especialista em vírus. Todo mundo. É uma coisa impressionante. Parece Copa do Mundo, todo mundo um palpite que tem que tirar o jogador A, o jogador B. E cada macaco no seu galho, gente. Cada macaco no galho. Eu ando de avião, quando eu ando de avião, o que eu faço? Eu tenho que confiar no meu piloto. Compete a mim pagar a passagem, sentar, afivelar o cinto, pode rezar e acabou o assunto. Quem vai fazer o restante vai ser o piloto. Você não tem nenhuma ação, você é um mero passageiro. Você não conhece o assunto. Não adianta eu chegar para o piloto, a primeira nuvem é à direita, a primeira nuvem é à esquerda. Não é assim que funciona. O piloto tem um caminho dele. Eu sei que nós temos aqui pilotos que nos acompanham e eu sempre digo a importância e o respeito ao profissional que está à frente e se não naquela situação. Então você tem que saber qual a situação que você está. E todo mundo acha que quer ser o responsável, quer ser o bambambam, mas responsável ninguém quer ser. Quando a pessoa começar a falar para você a respeito de vacina, de vírus, isso aqui não funciona, aí você faz a primeira pergunta para encerrar o assunto. Por gentileza, qual a diferença de bactéria e vírus? Isso que vai ocorrer, um silêncio, porque a pessoa não sabe o que é uma bactéria, não sabe o que é um vírus e começa a falar besteira. Começa a falar besteira, que ele viu o vírus no microscópio, né? Colega, o vírus, ele não é microscópico, ele é nanoscópico. Ele é 1000 vezes menor do que uma bactéria. É impossível você ver no microscópio tradicional. Só existe o chamado microscópio eletrônico para você ver. Dessa forma, também muito se adventa, né, sob o uso de medicações dentre elas azitromicina, ivermectina, cloroquina. Cloroquina que foi usada em 1920 na gripe espanhola e já se provou que não tem nenhuma eficácia comprovada na prevenção. E ponto final. Quem fala o restante não sabe ciência. Tá? Não sabe ciência. O Brasil está cheio de pessoas especialistas em ciência, é a eles que a gente tem que respeitar. Então não tome nada sem conversar com o seu médico que vai te orientar. Tá?
E ele tem que estar atualizado também para que as situações não ocorram assim, de maneira errada. Com relação ao tipo das vacinas, né, saíram aí os estudos da Coronavac e já adianto já o restante. Muito boa vacina, repito, muito boa vacina e todo mundo tem que tomar a vacina, tá? Deixar isso bem claro. A Coronavac é só 50% de eficácia. O pessoal não sabe interpretar dados e começa a falar besteira. Ela é 100% eficaz contra casos graves, 78% em casos leves e 50% em casos assintomáticos. Ou seja, é sensacional. Você hoje está jogando um jogo sem goleiro e sem centroavante. Sem goleiro e sem centroavante. Qual é a tua chance de ganhar? É que nós estamos tendo hoje, zero. Nós estamos aí com mais de 200 mil mortos, né? Graças a uma série de barbáries que a gente tem visto, de incompetência. Mas então, deixar isso bem claro. Então a vacina é totalmente segura, já está claro isso. A vacina da Coronavac, né? Existe a da Coronavac, existe a da Fiocruz, também é muito boa, acima de 60% de eficácia. E existe a vacina da Pfizer. Existem outras, mas assim de maneira mais simplista, é a da Pfizer. A vacina da Coronavac, né, que é desenvolvida aqui no Instituto Butantan, que vai fazer 100 anos no Instituto Butantan, tá? Eu quero dizer para vocês que é muito boa e vou te explicar por quê. Como é que ela funciona? Ela trabalha, imagine uma pessoa inteirinha de azul, da careca até o dedão, totalmente azul, e um boné amarelo, tá? O cara totalmente azul, um boné amarelo. É feita uma cópia desse vírus totalmente azul com o boné amarelo, né? E de maneira atenuada, ou seja, sem nenhum poder mais de transmissão de doença, é apresentado ao corpo humano. O corpo humano identifica esse agente agressivo, ou seja, que tem a fotografia dele como agente agressivo, e começa a produzir anticorpos e defesa celular. Repito, existem duas defesas. Uma defesa formada por anticorpos, IgG e IgM. E uma outra defesa é chamada defesa celular. Dessa defesa celular é dada pelos linfócitos T e linfócitos B, em especial os linfócitos T. Esses linfócitos T são células responsáveis por matar a célula. Então, nota que existem dois tipos de defesa, né? De anticorpos e celular. Coisas que os especialistas de bares, barbearias e salões de beleza por aí não vão saber dizer para você. Supermercados, de maneira geral, todo mundo sabe, não sabe. Então, é uma coisa muito mais complicada. E ela é muito boa, você apresenta a fotografia inteira do bandido, que é o vírus, com o seu boné amarelo, ele é todo azul, e o organismo vai lá e pumba, começa a produzir defesas contra ele e mata o vírus. Repetindo, 100% em casos graves, tá? 78% em casos moderados e 50%, acima de 50% em casos mais leves. Então a eficácia é muito boa mesmo. O segundo tipo de vacina é a vacina da Fiocruz, né, e da associação com a AstraZeneca, também muito boa, mas vamos voltando ao exemplo anterior, daquele nosso amigo inteirinho de azul, da careca ao dedão, totalmente azul, com um boné amarelo. Nessa daqui, o que se apresenta para o organismo é somente o boné amarelo. O boné amarelo é o cara. Então, quem que você tem que... O organismo é avisado. Quem que você tem que procurar? Aquele cara de boné amarelo. E é ele que o organismo vai atrás, porque é uma parte das espículas, porque o coronavírus, como você sabe, tem aquelas espículas, né, tipo de coroa. E essa espícula é que chama a atenção. Então imagina um bandido, a polícia recebe, não, aquele cara de boné amarelo que é o perigoso. Vai lá e pega o cara de boné amarelo. Essa é a situação, também muito boa, vacina, e vai estar disponível brevemente aqui para todos nós, se Deus quiser. E assim, a terceiro tipo de vacina é a vacina da Pfizer, né? Na qual é uma tecnologia totalmente nova, na qual você tem que estimular a produção de defesas através de uma mensagem chamada RNA mensageiro. Dentro do nosso organismo existem o código genético. O código genético no ser humano, né? No caso é colocado pelo DNA. Existem dois tipos de DNA. O DNA que fica no núcleo e o DNA que fica na mitocôndria. E existem o RNA, que é uma fita simples. O RNA é uma fita dupla. O RNA é uma fita simples. E existem três RNAs: mensageiro, transportador e ribossômico. Nesse caso é usado o RNA mensageiro. De uma maneira bem simples, acho que dá para vocês entenderem, vocês vão lembrar disso. Essa vacina da Pfizer, entre aspas, manda um WhatsApp
para o sistema de defesa com a seguinte mensagem: esse é o cara com problema. O organismo reconhece essa proteína de mensagem e começa a produzir os anticorpos e ativar as células T. É isso que ocorre. Então, qual é o problema de entender que é necessário vacinar? Quando você é vacinado, você não vacinou seu filho com difteria, coqueluche, tétano, febre amarela, hepatite B. A hepatite B é a mesma técnica que é utilizada. Ou seja, tétano, paralisia infantil. Os mais antigos não sabem. A geração nova, graças a Deus, não sabe o que é paralisia infantil. Agora, nós temos aí ouvintes no nosso canal que tem a paralisia infantil, tiveram conhecidos que tiveram paralisia infantil, sabe a dificuldade e a gravidade que é. Então, é uma ignorância que a gente não pode voltar ao tempo de Pasteur, ao tempo do passado, né, que as pessoas, os médicos recusavam lavar as mãos. São coisas idiotas, né? Não tem o menor sentido. Então, eu quero deixar isso bem claro da importância da vacinação, tá? Que tem que ser feita por todos, e o paciente diabético, você que está nos vendo, tem um familiar, não tenha dúvida. Se pintar alguma dúvida, alguém vier colocar dúvida para você, você faz a seguinte pergunta: por gentileza, qual a diferença de bactéria e vírus? Ele não vai saber responder. Se não tem competência para responder isso, não tem competência para responder o restante da situação. Não sabe o assunto. Não sabe, não entra no assunto. Respeita quem sabe. Tá? Então, para isso, repito, o Brasil tem excelentes profissionais nessa área, tá? Tem que parar de valorizar lá fora e começar a valorizar aqui dentro, porque aqui dentro tem valor sim, e isso tem que ser valorizado. O que está faltando é um pouquinho mais de seriedade, de maneira geral, para o pessoal entender realmente a gravidade da doença, né? E fazer aquelas perguntas idiotas: será que essa doença existe ou não? Por favor, né, gente? Por favor, hoje vai ser difícil você não conhecer uma pessoa que infelizmente já teve problemas aqui. Eu atendi aqui no meu consultório até hoje cerca de 70 pessoas com Covid, 70, tá? Felizmente, graças a Deus, todos saíram bem. Agora a gente tem que estar atento da gravidade da doença. Eu repito, confie no seu médico, faça a coisa certa e procure aprender e saber. Como eu falei para vocês, saber não ocupa espaço. Um beijo a todos, fique com Deus.